pessoal, tudo bem? Olha eu mais uma vez aqui, professor Celso Ramos, para mais uma aula de Biologia do Fique em Casa Aprendendo. Lembrando que vocês estão na escola, aprendendo lá, mas agora em casa vocês vão dando continuidade a esse processo de aprendizagem, né? Porque 70% do que nós aprendemos, pessoal, a gente aprende em casa. Na escola a gente vê rapidamente ali o que o professor ensina, mas a gente vai aprender bastante agora. Você aí no seu caderno, aqui no Fica em Casa Aprendendo, a gente vai dar continuidade ao assunto de permeabilidade celular. E agora eu vou falar para vocês sobre transporte ativo. Nós já tivemos uma primeira aula onde eu expliquei sobre transporte passivo. Vamos lembrar o que é transporte passivo? É aquele transporte por meio da membrana, né, em que a célula ela não vai gastar energia. Isso é transporte passivo. O ativo, como a própria palavra já diz, ativo quer dizer que ocorre gasto energético. Para que aconteça o transporte por meio da membrana plasmática, a célula vai ter que gastar energia, tá certo? E nós vamos entender quais são as características dos processos ativos, né, que são processos onde ocorre gasto de energia. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre a bomba de sódio e potássio. Um assunto muito importante, porque esse assunto aqui ele é base para você entender, por exemplo, como é que um neurônio gera um impulso nervoso, como é que ocorre esse processo de transmissão de informações elétricas por meio do nosso sistema nervoso. Então prestem bastante atenção, porque a gente precisa ficar ligado nisso aqui. E aí eu vou falar para vocês também, no final da aula, sobre transporte mediado por vesículas, tá? Que são pequenas bolsas. Existem maneiras como a célula consegue transportar determinados componentes ou para dentro da célula ou para fora da célula. Ele vai fazer isso por meio dessas vesículas, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Bem, quais são as características para que eu possa que eu tenho que observar para saber se realmente o transporte ele é ativo? Bem, tem que ter gasto de energia, ou seja, tem que gastar uma moléculazinha chamada ATP. Você sabe o que significa essa sigla? ATP. Essa sigla significa adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, tá? Então, é uma molécula, pessoal, que tem energia química armazenada. Por exemplo, como é que a célula produz ela? A célula vai produzir essa molécula aqui no processo de respiração celular. No processo de respiração celular, as moléculas de carboidrato, né, como por exemplo a glicose, elas são quebradas. Então, quando ocorre essa quebra dessas moléculas, ocorre a liberação de energia. E essa energia que é liberada, ela é armazenada em moléculas menores. E essas moléculas são chamadas de ATP. Tá? Você pode até perguntar o seguinte, mas professor, por que a célula tem que quebrar a glicose para liberar a energia dela e depois guardar essa energia numa outra molécula? Por que ela não pode simplesmente tirar a energia da glicose para poder a célula gastar essa energia? Eu comparo a seguinte situação. Você bebe uma garrafinha com água ou uma caixa d'água inteira? Lógico que você vai beber apenas pequenos pacotes, né? Ou seja, uma quantidade menor de água. Você não vai beber uma caixa inteira d'água. Você vai bebendo aos poucos. Então, é o que acontece, por exemplo, com a glicose, ali, as moléculas de carboidrato. Quando elas são quebradas, tem muita energia para a célula gastar. Então, ela não vai gastar, não vai consumir toda essa energia. Ela armazena em pacotes menores, que é justamente essas moléculas aqui. A gente diz que o ATP é a moeda energética, ou seja, toda vez que o nosso organismo for gastar energia de alguma maneira, ela vai gastar energia de moléculas de ATP. Por exemplo, contrair um músculo. Gastou, sei lá, 200 ATPs. Dependendo do gasto, ou seja, dependendo do nível de esforço, eu vou ter um maior gasto de ATP no organismo. Então, tudo que gastar energia vai gastar ATP. Tá certo, pessoal? Quando você, por exemplo, está cansado, está precisando descansar, quer dizer que o seu estoque de ATP
já está quase finalizando. Então, você precisa recarregar essas moléculas, tá? Bem, então, no transporte ativo, tem gasto de energia. Essa é a primeira conclusão. A outra coisa, para que a gente possa considerar como um transporte ativo, é que ele vai acontecer contra o gradiente de concentração. Professor, o que é isso? Contra o gradiente de concentração. Vamos imaginar a seguinte situação. Lembra lá do transporte passivo? Que o soluto, ele sempre migrava de onde ele estava mais acumulado, onde ele estava mais concentrado, para onde ele estava menos concentrado. O que ele fazia ali? Ele fazia o transporte a favor do gradiente de concentração. Ou seja, o soluto ele sempre vai migrar de onde tem mais para onde tem menos. Então, o que seria contra o gradiente? É eu pegar soluto, trazer de onde ele tem menos para onde ele tem mais. Quer um exemplo prático disso aqui? Vou dar uma situação. Você já pegou ônibus lotado? Você vai lá para o terminal e aí, na hora que abre aquela porta, o ônibus tá vazio, né? E no terminal tá lotado de pessoas querendo entrar ali no ônibus. Então, é mais fácil de você entrar quando o ônibus abre a porta. Agora, vamos imaginar uma situação inversa. Quando o ônibus está lotado e você quer entrar. Na hora que o motorista abre a porta, é mais fácil sair pessoas do ônibus ou é mais fácil você entrar? Lógico que é mais fácil sair pessoas, porque do ônibus já está abarrotado de pessoas. Então, para você entrar nesse ônibus que já está lotado, você tem que fazer o quê? Você tem que gastar energia. É basicamente isso que acontece, por exemplo, no transporte ativo. Imagina uma célula que dentro dela tem bastante soluto. Então, se ela quer colocar mais desse tipo de soluto dentro dela, o que ela vai fazer? Ela vai ter que gastar energia. Isso é transporte contra o gradiente de concentração. Então, nesse caso, vai ter que fazer o quê? Gastar energia. Para isso, vai existir alguns componentes ali na membrana plasmática que vai fazer esse transporte, que são chamadas de bombas, tá? Bombas. Elas vão bombear, literalmente, partículas ou substâncias químicas para determinado lado da célula, ou para dentro da célula, ou para fora da célula. E aí eu vou dar o exemplo aqui para vocês, o caso da bomba de sódio e potássio, tá, pessoal? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Essa aqui, ó, é a membrana plasmática, certo, pessoal? Membrana plasmática, como eu já expliquei para vocês, ela é formada por duas camadas de fosfolipídios, né, que é a bicamada fosfolipídica. E além de ter essa bicamada fosfolipídica, existem proteínas. No caso aqui eu vou dar o exemplo da bomba de sódio e potássio. O sódio, ele está sendo representado pelas bolinhas aí, a bolinha amarela, né? E o potássio está sendo representado por esses losangos aqui em laranja, tá? É o K+. Bem, eu te pergunto, você está olhando aqui para essa célula, onde é que tem mais potássio? Dentro da célula ou fora da célula? Potássio, o K+, onde é que tem mais? Você olha, tem mais potássio dentro da célula e menos potássio fora da célula. Agora olha com relação ao sódio, Na+. Onde é que tem mais sódio? Fora ou dentro? Ah, professor, tem mais sódio do lado de fora, né? E menos sódio do lado de dentro. Pois é, a célula precisa que isso aconteça constantemente. Ela precisa que tenha mais potássio dentro do que fora e ela precisa que tenha mais sódio fora do que dentro, certo? Então, para que essas concentrações permaneçam assim, ela tem que ter uma bombinha o tempo todo jogando potássio para dentro e sódio para fora da célula, para que haja essas diferenças de concentrações, tá? E aí, como é que a célula vai fazer, né, pessoal? Existe uma proteína, que é uma bomba de sódio e potássio, que vai fazer esse processo aí de transporte. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma região dessa proteína que vai se encaixar perfeitamente com os íons de sódio. Veja, o encaixe é perfeito, é redondinho, né? Então,
essa bomba, ela vai se ligar com 3 sódios. Ela se liga com 3 sódios. E ela vai jogar esse sódio para fora da célula. Aí você olha, mas professor, já tem sódio demais fora da célula. Tem mais fora do que dentro, né? Aí a célula vai ter que gastar energia, né, pessoal? Porque eu vou fazer um transporte contra o gradiente de concentração, porque eu vou ter que jogar sódio de dentro para fora, que já tem sódio demais lá fora. Então a célula vai o quê? Vai gastar o ATP. O ATP é uma molécula, é uma molécula de adenosina e 3 grupos de fosfatos. Esses 3 grupos de fosfatos vai ter um que vai ser quebrado. Aí vai ficar apenas 2 grupos de fosfatos ligados à adenosina, formando o ADP, e um fosfato vai ser separado. Quando essa molécula ela é quebrada, vai acontecer o quê? Liberação de energia. E essa energia vai ser aproveitada para jogar esses 3 sódios para fora da célula, tá? Então, joguei os 3 sódios para fora. E o potássio, ele vai ter que ser jogado de fora para dentro. Ou seja, a célula precisa jogar mais potássio para dentro, que já tem potássio demais dentro, mas ela precisa que tenha mais. Então, que ela vai aproveitar o quê? Ela vai aproveitar essa mesma energia que foi utilizada para jogar esses 3 sódios para fora da célula, ela vai capturar o quê? Olha só, ela vai capturar 2 íons de potássio, que vão se ligar a essa proteína. E aí esses 2 íons de potássio serão jogados, olha só, para dentro da célula, tá? Então, veja só, por que essa bomba ela vai ficar sempre fazendo isso? Porque, veja bem, os potássios que tem dentro da célula tem demais, né, pessoal? Naturalmente, o potássio, ele tem a tendência de sair de dentro para fora. Veja, não é mais concentrado dentro da célula do que fora? Então, naturalmente, ele vai passar de dentro para fora por meio do processo de difusão. Difusão simples, que ele vai atravessar por meio da bicamada fosfolipídica, tá? Mas a célula ela não pode deixar que isso aconteça, porque se isso acontecer o tempo todo, né, se essa bomba não existisse, as concentrações de potássio dentro e fora ficariam iguais. E a célula não pode deixar isso acontecer. Então, o tempo todo ela tem que promover esse bombeamento. O sódio, naturalmente, já tem a tendência de quê? De entrar para a célula, porque tem sódio fora mais do que dentro. Mas a célula, novamente eu repito, ela sempre vai fazer com que o sódio fique em maior quantidade fora da célula. Então, nesse processo, pessoal, vai acontecer uma diferença de potencial da membrana plasmática. Vocês perceberam que a célula, eu vou até voltar à figura, vocês perceberam que a célula jogou 3 partículas positivas para fora e apenas 2 partículas positivas para dentro? Isso gerou um saldo positivo a mais para o lado de fora, ou seja, essa camada externa da membrana plasmática, ela vai ficar com um potencial positivo, uma carga elétrica positiva. E essa camada interna da membrana plasmática, ela vai ficar com a carga negativa. Então, a membrana ela vai ficar polarizada com esse processo aí da bomba de sódio e potássio. E nesse processo aí de polaridade da membrana, ele é importante para que a célula, por exemplo, promova os impulsos nervosos, principalmente neurônios, que não é o nosso assunto que nós vamos estudar aqui, né? Eu apenas estou te dando a base para você entender, por exemplo, como que ocorre essa formação dessa polaridade, né, da membrana plasmática. O fato de a membrana ser positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro, tá? Além de acontecer, né, pessoal, o processo de transporte ativo, onde ocorre gasto energético, existem outros tipos de transporte ativo, tá? Mas o principal aqui, que é mais comentado em biologia, é a bomba de sódio e potássio. Mas, além desse processo de transporte ativo, nós temos aqui o transporte que é mediado por vesícula. O que é isso?
Transporte mediado por vesícula é quando determinados componentes eles vão ficar sendo transportados através da membrana com o auxílio de vesículas. Essas vesículas são como se fossem bolsas, pequenas bolsas que se formam no entorno do que está sendo incorporado pela célula ou do que está sendo eliminado pela célula. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, da incorporação de partículas maiores, tá? No caso da incorporação de partículas maiores, é o que acontece, por exemplo, com a endocitose. O que é endocitose? O termo endo quer dizer para dentro, ou seja, a célula ela vai trazer componentes para dentro da célula. Então, a célula ela vai englobar partículas e vai envolver elas numa vesícula que será jogada para dentro da célula. Agora, existem dois processos de endocitose, né? Existe a fagocitose e a pinocitose. O termo fago significa comer, fagia, quer dizer comer. Então, é quando, por exemplo, a célula ela engloba partículas maiores, partículas sólidas. É o que acontece, por exemplo, quando uma célula de defesa engloba uma bactéria. Então, ela faz a fagocitose, ela envolve essa partícula maior dentro de uma vesícula. Vou já mostrar para vocês. A pinocitose, o termo pino quer dizer bebê. A célula ela vai englobar partículas menores, tá? Então, só para você ver, pessoal, o que é endocitose. Por exemplo, eu tenho aqui uma partícula grande, como uma bactéria. Veja, essa partícula aqui ela vai sofrer o envolvimento de uma projeção da membrana plasmática em torno dela. Ó, que ela vai formar o que a gente chama de pseudópode, né? Pseudópode quer dizer falsos pés em torno dessa partícula grande. Acontecendo essa deformação, ela vai ser envolvida e vai se formar o quê? Uma vesícula. E essa vesícula vai ser transportada para dentro da célula. Por exemplo, se for uma célula de defesa englobando uma bactéria aqui, nessa vesícula posteriormente vai acontecer a fusão com lisossomo, né? Lisossomos são enzimas, são organelas que contêm enzimas digestivas. No caso da pinocitose, ao invés de ser uma partícula grande, vai se capturar, por exemplo, partículas menores. Ó, elas serão envolvidas também numa vesícula que vai ser transportada para dentro da célula, tá? Agora, o que vem depois do processo de endocitose, que é o transporte para dentro da célula, o que vem depois vai ser o que a gente chama de exocitose, tá? A exocitose nada mais, nada menos é do que o inverso. O que é o inverso? A gente chama de plasmocitose. Plasmocitose é o ato da célula defecar. Então, por exemplo, essa substância aqui, ó, essa bactéria que foi englobada por uma célula de defesa, ela vai acontecer aqui a fusão com lisossomos, né, que contém enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, elas vão digerir esse componente que está no interior dessa vesícula. Acontecendo esse processo de digestão, serão quebradas em partículas menores, e essas partículas menores aqui, ó, que ficam dentro dessa vesícula, que é formada por uma bicamada de fosfolipídios, ela vai migrar até a membrana plasmática, onde ocorrerá o que, ó, a liberação das partículas que são o restante, né, do que aconteceu no processo de digestão, tá, pessoal? Existe uma outra situação que eu não comentei nessa imagem, que é, por exemplo, a endocitose mediada por receptores. Por exemplo, isso aqui acontece com células de defesa. Na membrana plasmática das células de defesa do nosso organismo, né, existem proteínas que ficam ali na superfície que servem para reconhecer quando determinada partícula é um corpo estranho ou não. E aí, quando reconhece um corpo estranho, ela pode envolver e englobar esse corpo estranho. Então, pessoal, essa foi nossa aula aqui de permeabilidade celular, transporte ativo. Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.